Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para dar continuidade à quarta lição do nosso livro sobre intimidade com o Espírito Santo. E hoje o tema é a aula 4, na página 26, Fake News sobre o Espírito Santo. E aí hoje nós vamos entender e aprender um pouco mais sobre que seria a fake news sobre o Espírito Santo. Então vamos lá. Só avisando aí, a gente vai deixar na descrição do vídeo essa leitura diária, tá? De segunda a sábado. A mesma leitura diária que está aqui na apostila, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Primeiramente, é necessário a gente falar para vocês o que significa fake news, né? Uma palavra que hoje em dia ela é muito usada, só que tem pessoas que não conhecem, então vamos destrinchar mais sobre fake news. Fake news são informações falsas ou enganosas apresentadas como verdadeiras, com o intuito de manipular e confundir. No contexto espiritual, isso pode ocorrer na doutrina do Espírito Santo, distorcendo seu verdadeiro papel. E alguns ensinam que o Espírito Santo é apenas uma força impessoal, mas João 14, 16 e 17 revela que ele é o Consolador, uma pessoa da Trindade. Outro equívoco é que ele só se manifesta de forma espetacular, enquanto no livro de Gálatas 5, 22 e 23 mostra que seus frutos são evidências de sua obra em nós. Portanto, é importante buscar discernimento, testar os ensinamentos à luz das Escrituras. 1 João 4:1 diz: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E hoje nós percebemos realmente, né, que esses falsos profetas, eles estão atuando assim, ainda mais com o avanço, né, da internet, o YouTube, as redes sociais, esses aplicativos novos. Nós, infelizmente, né, nós presenciamos cada coisa que é feito no altar do Senhor, cada profetada, infelizmente, cada uso da palavra Espírito Santo, né, que a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo. Então, tem pessoas que realmente estão, infelizmente, deformando, né? Estão Quase uma blasfêmia, né? Quase uma blasfemando blasfêmia. contra o Espírito Santo, né? E o Senhor, ele nos ensina, como eu li, nós devemos procurar nas Escrituras tudo que é nos passado, tudo que é nos falado, nós temos que usar o discernimento que o Senhor, através da palavra dele, nos dá. Teve uma lição aí que a gente falou, eu dei um exemplo, né, de alguns líderes religiosos, do que eles estão fazendo nas igrejas, né? Tem pastor que se enche do Espírito Santo, vamos dizer assim, subindo no pedestal. Eu já vi uns caras virando mortal dentro da igreja, Dançando, dançando. gritando, Então, revelando o CPF, revelando conta bancária, revelando, sabe, coisas que, como eu também falei numa outra lição, que são assim, são inúteis, né? Não te auxiliam em nada. Tem até uma galera que zoa, né? O pastor que fala o óbvio. Ah, tô vendo aqui que tem uma pessoa endividada. Cara, 70% o Espírito Santo tá me falando que tem alguém aqui com dor, tipo, de cabeça. São coisas meio óbvias, né? Sim. Lógico que isso acontece, realmente. Tem gente que é curado. Mas quando é muito, muito óbvio, muito estranho, a gente já duvida. E uma coisa que eu achei interessante aqui é que ele fala assim, ó. Outro equívoco é que ele só se manifesta de forma espetacular. Sabe o que é estranho? Quando uma pessoa ela quer mostrar muito que ela é cheia do Espírito Santo, sabe aquela pessoa que ela tem que mostrar para os outros que ela é cheia do Espírito Santo?
que ela é super estudada, que ela faz isso, aquilo, que ela jejua não sei quanto tempo por mês, que ela lê a Bíblia. Assim, ela tem que mostrar para os outros que ela é cheia do Espírito Santo. Só que, na verdade, a vida dela, os frutos da vida dela não refletem isso. Aqui São isso. fala, ó, enquanto que no livro de Gálatas, 5, 22, 23, mostra que seus frutos são evidência de sua obra em nós. Ou seja, o verdadeiro fruto do Espírito Santo é a mudança na vida da pessoa. Só a gente levantar a mão e aceitar Jesus, por exemplo, não é suficiente. Posso muito bem levantar minha mão e aceitar Jesus, só que a minha vida não mudar. Sim. Pode ser uma coisa emocional, né? Naquele momento Exato. você foi tocado por algo e muitas vezes, infelizmente, as pessoas erradamente, né, atribuem a emoção ao Espírito Santo. Está totalmente errado. Às vezes as pessoas, num louvor, elas sentem um arrepio na pele, Tá ali uma emocionado, né? emoção, mas não é o Espírito Santo ali, é uma emoção. Sim. Nós temos que ter esse discernimento, né, na palavra. A palavra nos ajuda a discernir isso. O próprio Espírito Santo nos ajuda a discernir isso. Então, eu acho que, assim, ponto importante a gente falar é isso. Você consegue ver o fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa pelas obras dela. Pelos frutos que tá tendo na vida dessa pessoa. E não pelo que ela faz, pelo que ela é. Ah, ela cura um monte de gente. Cara, isso não é um fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a mudança na vida dela. Acredito eu que até o anticristo vai curar. Então, a gente falar que a pessoa está cheia do Espírito Santo porque ela realiza curas, não. Né? Se a gente orar em nome de Jesus, a pessoa pode ser curada. Mas não porque a pessoa está cheia do Espírito Santo. O que vai ser realmente mostrar que essa pessoa é cheia do Espírito Santo é o fruto da vida dela. O Espírito Santo como uma mera força. Salmo 104, 30. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. A visão do Espírito Santo como uma mera força impessoal é um equívoco. Desconsidera a sua verdadeira natureza conforme revela nas Escrituras. Tópico 1.1. Personalidade do Espírito Santo. A Bíblia apresenta o Espírito Santo não apenas como uma força, mas como uma pessoa com características próprias. Em João 14:26, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador e diz que ele ensinará e lembrará aos discípulos tudo o que Jesus disse. Uma força impessoal não pode ensinar ou lembrar. Essas são ações de um ser pessoal. A gente já falou isso várias vezes, né? Quase todas as aulas a gente está falando que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Pessoa. Não um sentimento, um ser. Exatamente, é o que ele vai falar aqui. Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer é uma reação emocional que só uma pessoa pode ter. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Sim. Ação e presença pessoal. O Espírito Santo não só possui características pessoais, mas também age de maneira pessoal. Atos 13:2 diz: Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aqui nós vemos o Espírito Santo falando diretamente e dá direções específicas a algo que uma força impessoal não seria capaz de fazer. Outro exemplo é encontrado em Romanos 8:26, onde Paulo escreve que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Interceder é uma ação que requer intenção e compreensão, características de uma pessoa. Isso aí. Agora nós vamos para o tópico 2. O Espírito Santo cessou de operar pelos seus dons?
Atos 2:39 nos diz: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então aqui nós vemos, né, a palavra do Senhor, eu disse anteriormente, ela nos dá esse discernimento, né? Então, não cessou o Espírito Santo. Pelo Sim. contrário, ele ainda existe, ele ainda é vivo. E ele pode e habita entre nós, né? Como a gente leu aqui em Atos, ele não é só para mim, mas também é para o meu filho, para as outras pessoas, os novos convertidos. Para Então, todos, né? Para todos aqueles que creem exatamente. que Jesus é o nosso O Espírito Salvador. Santo ele é para todos nós. A crença de que o Espírito Santo cessou de operar através dos seus dons é uma doutrina conhecida como cessacionismo. Esta visão sustenta que os dons espirituais, como profecia, cura e falar em línguas, eram apenas para a era apostólica e não são mais necessários ou operantes hoje. O que seria a era apostólica? Era quando os apóstolos, né, do Senhor, eles estavam ali. Então, somente até aquela era, até eles, até os apóstolos, o Espírito Santo agia ali. E a gente vê que não. O Espírito Santo ele age hoje e está agindo nesse momento. Eu mesmo, eu nunca tinha ouvido esse termo aqui. Temos que Nunca tinha ouvido. Eu nunca pensei que a galera... que tem pessoas que acreditam que o Espírito Santo só estava... Que Jesus derramou o Espírito Santo só para os apóstolos. Eu nunca pensei que alguém tinha essa linha de raciocínio. E aqui o nosso interesse não é falar sobre outras denominações, né? Sim. Outras religiões. O nosso interesse aqui é falar sobre o Espírito Santo do Ensinar, Senhor. né? É ensinar a pessoa do Espírito Santo, que ele está entre nós. Então, assim, quem não acredita, quem acredita que ele cessou na época dos apóstolos, É uma fake news. para nós, né, é uma fake news. Mas nós não temos o poder, assim, ou a intenção, talvez, né, querer debater contra Sim. essas doutrinas. Nossa intenção é ensinar aquilo que nós acreditamos, A gente aquilo que crê o que está na Bíblia, então... aquilo que o Espírito Santo nos ensina, né? Sim. E durante esse tópico ele vai falar, né, sobre as denominações, inclusive denominações cristãs, mas como nós falamos, não é do nosso intuito falar sobre isso. O tópico 3 diz: o Espírito Santo só se mostra de forma espetacular? 1 Reis 19 diz: depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. A crença de que o Espírito Santo só se manifesta de forma espetacular também é um equívoco comum em alguns círculos religiosos. Embora o Espírito Santo possa agir de maneira poderosa e visível, ele também opera de formas sutis e silenciosas. Sabe o que é? Eu fiquei pensando, o que seria uma forma espetacular? Aí me veio Moisés lá com o rosto resplandecido, né? Quando ele desce do monte. Eu acho que uma forma espetacular é algo assim muito fora do nosso cotidiano, né? É algo assim muito mirabolante mesmo, que a gente vê tipo, essa pessoa tá brilhando, a pessoa tá voando, sei lá. Então o Espírito Santo não é só desse jeito. Ele pode fazer isso, mas não é só desse jeito. E se nós não estamos vendo esses milagres, né, miraculosos, é porque ele não quer que nós vejamos. Mas, como diz aqui, ele se manifesta em coisas também que, A simplicidade, né? Vamos dizer exatamente, assim. na simplicidade, talvez só aquela pessoa precisa ter essa experiência, né, do Espírito Santo. Não precisa que o mundo inteiro saiba, mas o Espírito Santo ele quer atingir aquela pessoa. Sim. E aquele milagre é específico para aquela pessoa. Outra pessoa pode ser que ela não está preparada para aquilo. Eu lembro uma vez que eu levantei de madrugada, aí eu tava sem sono, né? Eu fui orar. Eu comecei a ouvir uns louvor com fone de ouvido, rapaz.
Nossa, eu me derramei naquele quarto lá, sabe, de tanto chorar. E não era só emoção, né? Eu senti mesmo a presença do Espírito Santo. E só tava eu. Ninguém mais viu, ninguém mais ficou sabendo, somente eu. Então, imagina quantas pessoas aí não têm Essa experiência, essa né? experiência e que os outros não veem. E realmente não precisa ver. A gente tem que ter essa experiência, não precisa Sim. ficar mostrando para as E pessoas que a gente tem. nós temos que buscar essas experiências com o Espírito Sim. Santo, porque ele está ali e ele quer se manifestar para nós, mas muitas vezes nós nos escondemos ou nós não buscamos essas experiências. Então, o Espírito Santo, ele quer neste momento ter uma experiência com você. Só que você precisa buscar ele, você precisa. E às vezes a pessoa também, ela só espera esse agir do Espírito Santo de forma espetacular. E não na simplicidade ali. Ela só quer que seja top. Todo mundo veja. Né? Que é o show, o espetáculo, né? Exatamente. Ele vai discernir mais, né, sobre as manifestações silenciosas. A Bíblia mostra que o Espírito Santo não se limita a manifestações espetaculares. Em 1 Reis 19, 11 e 12, Deus se revela a Elias não em um vento forte, terremoto ou fogo, mas em uma voz mansa e suave. Este exemplo ilustra que Deus, através do Espírito Santo, pode se manifestar de maneiras silenciosas e calmas, como nós dissemos, né, anteriormente. Paulo descreve o fruto do Espírito Santo como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Esses atributos são evidências da presença do Espírito Santo na vida do crente e não são necessariamente acompanhadas de manifestações espetaculares. Dá para ver que ele, né, essa parte do espetacularização, ela se repete muitas. Agora vamos falar sobre a diversidade de operações. O Espírito Santo opera de várias maneiras, tanto espetaculares quanto comuns. 1 Coríntios 12, 4 ao 7 diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No versículo acima, Paulo afirma que o Espírito Santo pode operar através de diferentes dons e ministérios, alguns dos quais podem ser silenciosos e não espetaculares. Em Atos 2, o Espírito Santo se manifesta de forma espetacular no Pentecostes, mas em Atos 8, 29 e 39, ele guia Felipe de maneira mais discreta ao encontro do eunuco etíope, resultando na conversão deste. Então, aqui, nós vemos em Atos 8, 29, o encontro discreto que o Espírito, né, proporcionou a Filipe e ao eunuco. Cita ali a passagem de Isaías e ele aqui nos mostra, né, como que pode ser discreta o encontro com o Espírito Santo. E depois, lá no final, ele diz, após auxiliar na conversão do eunuco, a palavra do Senhor diz: E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Atos 8, 29 e 39. Então aqui, nós vemos uma passagem, né? Você pode ir lá. Você pode ir na Bíblia, né? Ler a página, o versículo todo. A gente não vai ler tudo aqui porque é muito extenso. Mas, caso você queira, Atos 8, 29 ao 39, você consegue ler essa passagem toda. Fica bem explícito, né? Um encontro de uma pessoa que talvez naquela época nunca pudesse se encontrar com o Espírito Santo, mas nós trazemos para o dia de hoje. Hoje, assim como naquela época, o Senhor, Espírito Santo, está para qualquer pessoa que o deseje. E ali o eunuco, ele desejou seu Espírito Santo. E aqui foi uma manifestação discreta, vamos dizer assim, né? Só tava os dois ali. E
E quando Jesus foi batizado, Deus mandou o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba. Todo mundo que estava lá viu. Inclusive, Deus falou de forma audível também, né? Que este é o meu filho amado. Então, de um lado a gente vê uma manifestação discreta, em outros lados a gente vê uma manifestação espetacular. É interessante isso. É como eu falei, né? Eu acredito que o Espírito Santo, para aquela pessoa, talvez tenha que ser mais discreto. Mas para outras pessoas, ela precisa ver. Ser mais espetacular. Bom, diante do que nós falamos, né, até o momento, é importante nós reconhecermos a diversidade das manifestações do Espírito Santo, né? É essencial para uma compreensão equilibrada da sua obra. Ele pode agir de forma poderosa, como nós falamos, visível, mas também ele se manifesta em ações cotidianas, silenciosas, que transformam vidas e edificam a igreja. A verdadeira evidência da presença do Espírito Santo é vista tanto nos dons espetaculares quanto no fruto do Espírito, que se manifesta na vida diária dos crentes. Então, eu disse lá no começo, o Espírito Santo, para a pessoa que é crente, para a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo na sua vida, ele tem que se manifestar diariamente. É com os nossos exemplos, como o Josiel disse. Não é apenas com ações que, vamos dizer, dependem de nós. Através de uma oração, através de uma revelação. Mas são ações diárias. É dessa forma que nós vemos a manifestação do Espírito Santo. É nas ações diárias. É no nosso orar, é no nosso jejuar, é no nosso ler a Bíblia, quando nós nos reunimos numa vigília ou numa oração, numa intercessão. É nesses momentos que nós vemos verdadeiramente onde o Espírito Santo está. E eu acho interessante a gente falar também, tipo, a gente não tem que ficar buscando saber se aquela pessoa está cheia de Espírito Santo ou não. Eu acho até feio fazer isso. Porque se aquela pessoa realmente está cheia do Espírito Santo e a gente está falando que não, isso daí é quase uma blasfêmia. Sim. Né? Então, em vez da gente ficar buscando, será que aquela pessoa está cheia ou não? Se encha. Né? Busque a presença do Espírito Santo você na sua vida. E não fique vendo se aquela pessoa está cheia ou não. Por exemplo, tem gente que fala que uma das maiores manifestações do Espírito Santo é o falar em línguas. Só que não é o falar em línguas a maior manifestação. A maior manifestação do Espírito Santo é a vida dessa pessoa ser transformada. A vida dessa pessoa, ela entregou a vida para Jesus e realmente a vida dela mudou, ela abandonou o pecado, ela luta contra o pecado, ela teve uma transformação, aí sim o Espírito Santo agiu na vida dela. Agora, se ela entregou a vida para Jesus e continua a mesma pessoa, isso não, e fala em línguas, vamos dizer assim. Não que ele não possa falar em línguas, né? Deixa bem claro isso, né? Porque vão falar, não, mas então quem fala em línguas não tem o Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem pessoas, vamos dizer assim, para ficar bem fácil de entender, meio que forçam a falar em línguas. E parece, literalmente, né, forçado. Não parece uma coisa genuína que venha do Espírito Santo. Não que nós estejamos julgando, né? Sim. Mas tem pessoas que meio que forçam esse... Eu já vi uma vez uma pessoa, um cristão, questionando que, tipo, como que eu sei se eu já fui batizado no Espírito Santo ou não? Porque ela não falava em línguas. E, gente, se você não fala em línguas, isso não quer dizer que você não foi batizado no Espírito Santo. Né? Não é porque você não fala em línguas que você não foi batizado. Se você, é que nem eu falei, eu acabei de falar e vou repetir. Se a sua vida foi transformada de verdade, isso já é uma manifestação do Espírito Santo. E é só dessa forma que ele pode habitar em nós. De outra forma, ele não consegue habitar em nós. Ele não pode entrar num lugar que esteja sujo. O Espírito Santo, ele quer o nosso coração, né, limpo. Então, se nós nós aceitamos o Senhor Jesus como apenas uma emoção, o Espírito Santo, infelizmente, não vai habitar em nós. Nós podemos até dizer que ele habita, mas ele não vai habitar. O próprio nome já fala, né? Espírito Santo. Ele é santo. Então, acredito que a lição é essa mesmo. Nós temos que tomar muito cuidado com a fake news, porque fake news, ela engana
E ela pode até nos matar espiritualmente. Nós temos que, volto a dizer, sempre ter cuidado, ler as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sempre orar, jejuar e sempre buscar o Espírito Santo. E tudo que nós formos ver, nós temos que consultar o Espírito Santo para ver se aquilo vem do Espírito Santo mesmo, que procede dele, ou se é só uma coisa emocional. Porque o que nós vemos, infelizmente, nos dias de hoje, são mais coisas que parecem ser emocionais que as coisas espirituais. O nosso pastor, né, o nosso pastor Carlos Dantas aqui da igreja, ele sempre nos ensinou que quando alguém vier dar uma profecia para você ou algo do tipo, você nunca fale amém. Fala glória a Deus, mas não fale amém. Se for do Espírito Santo, glória a Deus. Se não for, glória a Deus também. Então, não se limite apenas ao que as pessoas falam, ao que os pastores pregam, ao que os profetas profetizam. Se você realmente tem interesse, né, em saber mais, vai na Bíblia, lê lá a Bíblia, pergunta para o Espírito Santo se realmente isso vem dele ou não, que tenho certeza que ele vai te responder. Sim. Certo? Certo. Então, pessoal, a lição é essa, certo? Fake news sobre o Espírito Santo. Acredito que a gente conseguiu passar aí o mais importante, né, para não ficar repetindo muito. E eu queria deixar um convite aí para o pessoal ficar atento ao próximo vídeo, que seria Conduzidos pela Mão. Nossa lição número 5. Conduzidos pela Mão. É isso aí. Curta, compartilhe, passe para os seus familiares, para os seus amigos e vamos desmistificar muita coisa sobre o Espírito Santo que, infelizmente, pessoas têm, né, mistificado. Então, depende de nós, a nossa busca, depende de nós também ajudar as outras pessoas compartilhando esses vídeos. Isso aí, pessoal. Tem muita lição pela frente, então bora estudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Até mais. Até mais.